sobre as métricas de excelência, que é justamente o domínio técnico, né? O nosso domínio técnico. Para falar um pouquinho sobre elas, né? É uma parte do treinamento que a gente não entra tanto assim nas métricas. Por quê? As métricas técnicas, ela depende muito de tipo do produto ou serviço que você trabalha, né? A gente trata no treinamento de métricas justamente aquelas que são mais gerais, né? Aquelas que a gente é, 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 consegue meio que utilizar em qualquer contexto. Tá? As métricas de excelência, né, desse domínio técnico, elas são métricas que normalmente ela vai dizer sobre a qualidade do nosso produto ou do nosso serviço. Né? São métricas que quando a gente olha, né, nosso fluxo do True Agile, né, a nossa imagem do riozinho, a gente está falando de métricas que atingem 100% do fluxo. Né? Qualidade, né, isso é um recado importante. Qualidade não pode ser um negócio que eu deixo para ver no final. Né? No final eu vou fazer testes. Né? Cara, você deixou a qualidade para o final, infelizmente está tarde demais. Sinal que a qualidade será desprezada, né? Porque normalmente os prazos estão chegando, a receita não está entrando, né? Então vai do jeito que está e coisa. Então qualidade, quando a gente fala de qualidade, a gente tem que olhar de ponta a ponta. Então surgiu um item de valor, surgiu uma história. Essa história tem que ter qualidade, né? Então uma história do usuário, né? Ela diz para quem que eu vou servir aquilo. Ela diz o porquê que eu preciso fazer aquilo. Ela diz o que eu preciso atender. Esses são os 3 pontos, por exemplo, né? Quem conhece aquele formato de história do usuário, né? Para persona, né? A pessoa que quer atender. Eu desejo, ou eu quero, o que eu preciso, por quê, ou para quê, e aí o propósito daquela história. Né? Até isso tem que ter qualidade, porque se a coisa começa ruim, ela vai continuar andando ruim e vai chegar no final terrível. Então, qualidade é uma coisa que a gente tem que fazer de ponta a ponta, beleza? E aqui a gente tem algumas métricas, né, que a gente coloca em 4 grandes domínios, né, 4 subdomínios, né, das métricas de excelência. Percepção da qualidade, né, como o seu cliente percebe a qualidade do seu produto e serviço. A questão de como é que é a excelência de execução, né, a padronização que eu faço internamente e a maestria. Né. Essas são 4 que dá para usar praticamente em qualquer contexto que eu tenha, né? Sem depender tanto de detalhes, enfim, isso qualquer um, independente do trabalho, você vai ter. É claro que você vai ter que utilizar as específicas de contexto. Né? Então, por exemplo, quando eu vejo aqui a percepção da qualidade, você pode utilizar o teu taskboard para manter também ali os problemas que aconteceram, como é que está a correção deles. Né? E você pode ter métricas, né? Tipo, quanto tempo leva para eu corrigir um problema. Lembra do lead time de eficiência? Você pode ter o lead time também da correção dos seus erros. Pode ser uma classe de serviço lá do seu quadro. Você controlar o lead time, ou seja, dado que chegou um problema, foi reportado um problema, quanto tempo levou até eu resolvê-lo. Né? Você pode controlar também a eficácia da sua solução, né? Porque às vezes você pode ser muito rápido para resolver um negócio, mas seu cliente continuar insatisfeito. Né? Então você pode ter essas duas métricas mesmo para você ver como é que você está em relação à correção de problemas. Quanto tempo você leva para resolver um problema, depois que ele chegou no serviço de atendimento ao cliente, por exemplo, e se, uma vez resolvido, o cliente ficou satisfeito com aquela solução dali ou não. Então isso é importante você manter. Quando a gente fala de execução do trabalho, né, você pode ter qual é o percentual do fluxo do seu trabalho que é automatizado. Né? Se a gente está falando de software, por exemplo, construção de software, né, você já está fazendo testes automatizados, já tem um servidor de integração, um robô de integração, né, testando aquilo ali é, a cada intervalo de tempo, ou a cada vez que alguém sobe uma versão nova do código, né? Qual o percentual do seu fluxo é automatizado? Ou se ainda é um fluxo muito manual, né? Quanto mais automatizado você tiver, menor vai ser a sua variação, né? E melhor vai ser para você dar, inclusive, aquelas métricas lá de eficiência também. Né? Como é que é a padronização da execução? O nosso processo de trabalho ele é padronizado, né? Mas, e aí tem um ponto interessante, tá? Porque a padronização, ela
ela não tem um ponto de excelência. Se você tentar padronizar demais as coisas, você vai engessar a sua empresa, né? E aí não vai ter inovação, porque tá tudo padronizado, né? Ah, não, você quer mudar esse padrão aqui? Submete para o comitê de... Putz, ferrou, ninguém vai querer mais inovar, né? Ao passo que, se você padronizar de menos, né, tudo que acontece é loucura, né? É muito gasoso, né? A gente diz que num está muito sólido o estado, no outro muito gasoso. O resultado de uma coisa despadronizada é totalmente aleatório. Você vai ter na imprevisibilidade total, né, das coisas. Então é um cuidado que você tem que ter. Você quer padronizar, mas não muito, mas também não quer padronizar pouco, né? Você tem que achar no seu time, aí na sua organização, qual o nível adequado, né? Qual o número de ferramentas concorrentes que vocês têm, né? Se você tem muitas ferramentas concorrentes, vale a mesma coisa, né? Se você, não, então a partir de agora todo mundo vai programar em Java, né? Por exemplo, né? E aí, putz, cara, tem um negócio aqui que Angular resolveria, outra linguagem de programação resolveria muito melhor. Não, aqui o padrão é Java. E aí pronto, você travou a inovação de novo. Ao passo que, se você deixar ter muita linguagem de programação no seu parque, pode ser uma loucura, porque um programa em Java, o outro programa em .NET, o outro usa Node, e, cara, e você vai sempre depender das pessoas que conhecem as linguagens, né? Você vai sempre ter pessoas conhecendo essas linguagens, e pode ser difícil você controlar, dado aí o tamanho da sua organização. Se não for muito parruda, muito grande, né, a saída de um ou dois desenvolvedores pode matar um sistema inteiro, porque ninguém conhece aquela linguagem para continuar, né? E mesmo as outras ferramentas concorrentes. Ah, aqui tem um time que usa Trello, outro que usa Gira, né? E agora a gente tem que fazer aqui um relatório, ferrou. Vai demorar um tempo para você padronizar isso, né? Tem um exemplo que eu acho que é muito tranquilo, quando você pega uma apresentação, né? Você pega uma apresentação, você faz no Excel. Aí não, essa apresentação vai ser feita online. Então tem que jogar lá para o Google Presentation. Cara, já descaceta tudo, as imagens já não estão mais onde tinham que estar, né? Se tinha animação, vai quebrar algumas animações. Não, então, cara, é o seguinte, tem que apresentar isso aqui, só que só usa software livre na empresa do cliente. Então tem que ser em LibreOffice. Putz, aí é mais um trabalho, vai descacetar a apresentação toda. Então, cuidado também. Ter muitas ferramentas concorrentes dentro da empresa pode ser muito difícil na hora de você fazer a comunicação. E padronizar demais vai ter o mesmo problema que a gente tem lá com a padronização da execução. Só para citar algumas ferramentas aqui, né, específica para os contextos de TI, essa aqui é uma imagem já antiga, né, do Sonar da KBQ, né, e é uma ferramenta muito legal para quem for de TI usar, porque ela já te dá muita informação sobre a qualidade, sobre a excelência técnica do teu produto. Ela fala, por exemplo, quando o seu software está coberto por testes, né? Quanto tempo está levando para fazer um deploy, quanto tempo está fazendo para fazer um build, né? Qual a complexidade, seu código está muito complexo, para dar manutenção ali vai ser complicado, né? Quanto tempo está levando para fazer refactoring no seu código, né? Então é uma ferramenta bem legal, recomendo, tem o Sonar, né? Para quem usa o servidor de integração Jenkins, tem outras ferramentas, por exemplo, cobertura, para dizer qual um percentual do seu código está coberto, né? Tem muitas ferramentas legais de TI para você ver a excelência do seu software, do seu produto, e para infraestrutura também há outras ferramentas igualmente poderosas para te dar uma noção de como é que está a qualidade lá do seu produto e serviço. Beleza? Era isso que eu tinha para falar sobre essas métricas de excelência. Espero ter ajudado mais uma vez. Qualquer coisa, estou disponível para ajuda.